Olá, amigos! Estamos aqui para refletir juntamente com vocês a lição 33 do livro Pão Nosso. Esse livro aqui escrito pelo Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade dessa existência, ao Grupo Espírita Jesus, O Caminho, pelo belíssimo trabalho que está realizando, e ao nosso amigo Daírcio pela gentileza do convite. A mensagem do livro 33 tem o seguinte tema: trabalhemos também. Ela já dá uma ideia, porque essa frase, ela está no modo imperativo e também ela remete a uma ação, a um chamado. Então, é um convite a nós, trabalhemos também. E ela começa com uma citação da Bíblia, que diz assim, que está em Atos, capítulo 14, versículo 15, e que ela diz assim: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. A história dessa passagem é muito bonita. Paulo e Barnabé estavam na cidade de Listra, que hoje é o país que nós conhecemos como a Turquia. Eles estavam ensinando a boa nova aos gentios. E lá, tinha muita gente, e nessa multidão Paulo percebeu que havia um paralítico de berço e que ele tinha muita fé para ser curado. Ele estava ali com muita fé. E Paulo curou, o paralítico se levantou e andou. Quando a multidão viu esse fato, ela passou a tratar Barnabé como se fosse um deus grego, chamando ele de Zeus, e Paulo também sendo chamado de Hermes, como se eles fossem pessoas sobrenaturais para fazerem aqueles milagres que eles estavam praticando naquele momento. Então, Paulo e Barnabé, vendo que a multidão se equivocava quanto a isso, se precipitaram nessa multidão, tirando suas vestes e dizendo que, olha, nós somos homens comuns, não vê que somos homens como vocês, sujeitos a todas as paixões? Então, por isso que Emmanuel começa citando essa parte da Bíblia também. E aí, eu vou ler para vocês toda a lição para depois a gente comentar. Então, a lição 33 trata-se da seguinte mensagem. O grito de Paulo e Barnabé, da história que eu havia contado antes, ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muitas vezes ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou o vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor, convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzindo a glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação, imaginam-nos em tronos de fantasia,
e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Então essa é a lição 33 e nós vamos fazer breves comentários para dizer para vocês que, quando ele diz sobre os aprendizes fiéis, ele está dizendo sobre nós. Nós ainda somos aprendizes fiéis porque a gente ainda está conhecendo a mensagem de Cristo. E aí, nós ainda temos também a ilusão de que as pessoas que estão na nossa frente, elas são diferentes de nós. E elas não são seres, deuses, esses seres extraterrestres, não, elas são pessoas como nós. E que esses anjos, eles não estão tão distantes de nós assim. Nós também temos a nossa iluminação e nós também podemos fazer muitas coisas. Basta a gente aplicar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. E Paulo e Barnabé, por não possuírem dons divinos ou privilégios, como diz a mensagem concedida por Deus, eles não eram diferentes, eles ficaram muito chateados e quiseram provar àquela multidão que eles eram iguais a nós, mas havia uma diferença entre eles, e há uma diferença, que é um esforço que eles fazem deles mesmos para aplicar a prática do bem, a prática do ensino de Jesus na vida, na vida deles mesmos. Então, eles tinham esses esforços que os diferenciavam. Então, como não há privilégios entre nós, pois nós somos criados simples e ignorantes. Nós partimos da mesma fonte divina, da mesma fonte de amor. E com a evolução, com a nossa reencarnação, nós vamos nos aprimorando. O que realmente nos diferencia, como anteriormente eu disse, é o esforço que fazemos para aumentar nossos conhecimentos e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Pois não adianta apenas conhecê-los, nós temos que colocar em prática o nosso aprendizado. De nada adianta ter conhecimento se ele não é colocado em prática. Assim, Emmanuel cita os lindos exemplos de mudança, e todos eles, com exceção de Paulo, conviveram com Jesus, andaram pela terra com Jesus. Portanto, é nítido perceber que quem conhece os ensinamentos de Jesus, quem conhece Jesus, se transforma. Se transforma, não tem como não se transformar. Madalena, Paulo, Pedro e Marcos são nossos exemplos de transformação redentora, mas há muitos outros desconhecidos, como a própria mensagem diz, que após longos enganos tomaram o rumo certo, escolheram o caminho certo, passaram a não praticar umas coisas ruins. E aí se tornaram pessoas melhores, se tornaram pessoas com mais fé, com mais vivenciando mais a sua fé e sendo exemplo também para os outros, como Paulo e Pedro e Madalena são para nós. Então são as nossas escolhas que nós devemos fazer. Qual que é o caminho que nós vamos seguir? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Então nós temos que perceber isso. Então a mensagem em si, ela quer dizer o seguinte, que não importa se nós cometemos erros, enganos, crimes ou qualquer ato contrário aos ensinamentos de Jesus.
Porque, em verdade, não há erros que não possam ser reparados. Sempre há tempo de escolher o outro caminho e seguir confiantes se nós estivermos preparados para essa mudança, se nós estivermos dispostos a essa mudança, de modificar nossas atitudes, nossos pensamentos. Então, para essa mudança, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer muito esforço. Esforço, sacrifício, esquecer o orgulho, esquecer a vaidade. E por quê? Por que isso? Porque muitas vezes é na dor, é na escassez, é no sofrimento que nós decidimos alterar a nossa rota. Então nós não podemos nos perturbar com as coisas que nos acontecem, porque Deus não exige muito de nós. E outra, além disso, o nosso planeta é de provas e expiações. É um planeta ainda sujeito a todas as vicissitudes e de muito sofrimento, muita perda, muitas desilusões. E mesmo assim, sendo esse planeta ainda em que o mal predomina, nós somos e fomos capazes de grandes feitos. Olha só a nossa tecnologia. Estou falando aqui de Boa Vista para o Brasil todo, não é? Então, nós, mesmo com tantos desenganos, com tantos erros que cometemos ao longo da nossa existência, ao longo das nossas reencarnações, nós evoluímos. Muito bem. E aí nós evoluímos como? Nós evoluímos através dos nossos esforços, através dos nossos estudos, através das tentativas e erros, e principalmente da fé em nós mesmos e na fé em Deus. Então, se a gente não tiver fé em nós mesmos, a gente não avança, não é? E aí, se o nosso planeta é ainda de prova e expiação, como diz a mensagem, ele é uma escola, se buscarmos entender a missão da Terra. Ele é uma escola para nós. Nós estamos aqui para aprender. E nosso Pai Celestial, que criou a todos nós da mesma forma, Ele não envia problemas para nós que a gente não possa suportar, que a gente também não esteja necessitado de aprender aquele problema, não? E esse problema que hoje a gente tem, que nós estamos enfrentando, ele é parte para a nossa evolução. Então, todo dia é tempo para o resgate e reajuste. E também uma oportunidade de recomeçar, reaprender e se reerguer. Então vamos aproveitar as oportunidades que o dia nos apresenta. Agora a gente vai voltar ao tema. Trabalhemos também. João, no capítulo 5, versículo 17, ele traz a seguinte mensagem: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso está relacionado a uma situação em que Jesus curou um doente na piscina de Betesda num sábado. E os judeus perguntam, quem curou? Aí falaram, foi Jesus, e era um sábado. Aí Jesus responde a eles, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E como a gente sabe, o sábado é ele é sagrado para os judeus, então ninguém trabalhava, né, no sábado, mas Jesus estava trabalhando. Daí a gente vê a importância do trabalho nas nossas vidas. O trabalho é um movimento da alma, gera luz, progresso, nos dá o nosso sustento material, transforma o nosso mundo ao redor. Só através do trabalho que a gente consegue alterar a situação que nós nos encontramos. E também é através do trabalho que nossos objetivos são alcançados. Então, a mensagem que eu consegui concluir é que se Deus trabalha até agora e Jesus trabalha também, que nós sejamos trabalhadores em prol da nossa iluminação, em prol do nosso sustento, do sustento também das pessoas ao nosso redor, inclusive
um trabalho na seara do Cristo. Firmes, confiantes, porque Jesus conta conosco. Muita paz.